talvez eu tenha feito alguns comentários, mas eu queria fazer alguns outros comentários para considerar esse assunto bem resolvido. Nossa, mas ele dá uma aula muito santa. Olha essa menina burra aí no vídeo. Fica olhando só pra rir da tua cara. Não, é o vídeo dele que cagar a menina, porra. Galerinha, Pega e põe o vídeo do Rodolfo. defeitos da visão seria a nossa aula de hoje, que a gente também pode chamar de ametropias, para ficar chique. Ametropias. Bom, primeiro, né? Olho humano, tens que saber o globo ocular, tens que entender o que é a córnea, a pupila, aquela regiãozinha que permite a entrada da luz para dentro do olho, cristalino, a lente multifocal gelatinosa, que se estica quando tu vai ver de longe e que se curva para tu ver de perto. Tu também tem que entender que quando tu olha um objeto distante, a luz vinda desse objeto distante que penetra no teu olho, os raios de luz têm que estar quase paralelos. Porque se eles estivessem divergindo a sair do objeto, eles teriam divergido tanto até chegar na tua pupila, que não poderiam penetrar na tua pupila. Então tu vê algo geométrico. Quando observas o objeto de perto, parte da luz oriunda dele que penetra no teu olho ainda diverge. Mas quando tu olha um objeto de longe, a luz oriunda dele que penetra na tua pupila tem que estar praticamente paralela. Logo, ao olhar de longe, eu preciso de menos convergência do meu olho do que ao olhar de perto. Quando eu olho de longe, o meu cristalino fica esticadinho, porque a própria córnea já dá convergência suficiente. Quando eu olho de perto, o meu cristalino tem que se curvar, para, junto com a córnea, tornar o sistema de lentes do olho humano bem convergente, permitindo que a luz que penetra no olho, ainda divergindo, convirja para se encontrar na retina. Retina é essa camada de células especializadas que vai jogar sinais elétricos para o nervo óptico conectado, né, a parte do cérebro que processa, né, essas informações para formar as imagens. Córtex visual. O humor vítreo é o nome que se dá a essa substância que lembra vidro, que preenche a parte interna do olho. Cristalino, córnea, pupila, globo ocular. O olho humano emétrope é o olho humano sadio, emétrope. O olho emétrope, ele tem algo que a gente chama de ponto próximo, que é o ponto mais próximo que é possível enxergar, e ele tem o que a gente chama de ponto remoto, que é o ponto mais distante que é possível enxergar. Um olho, para ser considerado sadio, ele tem que conseguir enxergar a 25 centímetros de distância sem esforço. E ele tem que enxergar no infinito para ser considerado sadio. Calma, gente, eu não estou dizendo que tu consegue olhar um rato a 4 quilômetros de distância como uma águia. Mas eu estou querendo dizer que tu olha para a Lua e tu enxerga que tem manchas na superfície lunar. Tu vê, pô, que Lua bonita. E tu não está, né? Tu está vendo a Lua com perfeição. O míope, ele não consegue ver a Lua olho bonita daquele jeito, ele vê um borrão, certo? Mas bota o óculos, vê a Lua também, não tem problema. Nós vamos entender como é que o oftalmo calcula a distância focal para corrigir esses problemas de visão. Então, primeiro, o que é miopia? Vamos fazer assim, para ficar bem prático, já que eu tenho pouco tempo. Isso não é o final da minha aula, tem mais ou menos. Tá bem estranho. Está totalmente fora da casinha, senhores. Mais fora da casinha aqui, ó. Então, olha só. Eu queria te falar rapidamente a causa, o sintoma e a correção dos principais problemas de visão que a gente estuda na física. Então vamos lá. Os problemas são miopia, hipermetropia, também teríamos vista cansada ou presbiopia, também temos astigmatismo, e das doenças estudadas pela física, porque podemos curar usando algumas lentes,
a gente também fala um pouco do estrabismo. Estrabismo. A causa da miopia é globo ocular alongado. Globo ocular alongado. Alongado. Aí a gente poderia dizer que a retina do cara está um pouco mais atrás de onde deveria. É algo de 1 milímetro de diferença, uma coisa muito pouca. Se for uma deformidade grande, não dá para corrigir. O que é hipermetropia? É justamente o contrário. Globo ocular curto. Globo ocular curto. A miopia, como o globo ocular é alongado e a retina está mais atrás de onde deveria, a imagem formada pelo sistema de lentes do olho humano, córnea cristalino, acaba ocorrendo antes da retina. Eu vou ter que afastar essa imagem. Para afastar essa imagem, eu vou usar lente divergente. Divergente. O sintoma do cara que é míope é enxergar com dificuldade de longe. Dificuldade para ver de longe. Difícil ver de longe, bem popularmente. Já que a hipermetropia tem a causa oposta, difícil ver de perto. E se eu curo a miopia com lente divergente, é com lente convergente que eu curo a hipermetropia. A presbiopia, tu imagina, teu cristalino, né? Tu com 40 anos, teu cristalino lá, olha de longe, olha de perto. Olha de longe, olha de perto. Ele prestando serviço, 40 anos, 50 anos de serviço, daqui a pouco ele fica rígido. E aí tu continua conseguindo ver de longe, porque ele consegue ficar retinho, mas na hora que tu precisa curvar ele mais para ver de perto, os músculos ciliares que o envolvem não vão dar conta de curvá-lo. E aí tu começa a ficar com dificuldade de ver de perto. E vai esticando o braço para ler o jornal. E vai esticando o braço. Quando o braço não dá conta, né? Aí tu bota o objeto ali e começa a ler assim. Chega uma hora que fica desconfortável, vai no oftalmo, ele mede o teu probleminha e corrige com uma lente convergente. Minha mãe foi no camelódromo e comprou óculos, é incrível. Convergente. Tu vê, a dificuldade é a mesma, ó. A dificuldade é a mesma. Porém a causa é diferente, né? O cristalino ficou enrijecido, o cristalino perde flexibilidade. Cristalino perde flexibilidade. O astigmatismo ele é bem diferente. O problema do astigmatismo não é falta ou excesso de convergência. O problema do astigmatismo é o cara que tem o cristalino e ou a córnea com alguma deformidade. Assim, quando a luz passar por aquela deformidade, ela vai gerar uma região da visão borrada. Ou seja, o sintoma é falta de nitidez, parcial ou generalizada. Falta de nitidez, parcial ou generalizada. Não adianta eu usar uma lente convergente ou divergente, já que o olho dele tem a convergência adequada. Eu vou ter que usar uma lente cilíndrica que faça o oposto do defeito do olho, para quando a luz passar pela lente e pelo defeito do olho, ela chegue na retina como se esse defeito não existisse. Então são lentes cilíndricas. Lentes cilíndricas, nem convergentes, nem divergentes. Dois míopes com o mesmo grau podem trocar de óculos, vai dar certinho. Agora, dois caras com astigmatismo, mesmo que tenham o mesmo grau, dificilmente trocando de óculos vai funcionar, porque muito raramente o defeitinho no olho de um cara vai ser idêntico ao defeito no olho do outro. Causa deformidades na córnea e ou cristalino. Estrabismo é quando existe um desalinhamento entre o eixo óptico do sistema de lentes de um olho e do outro olho. Pode ser o estrabismo divergente, né, quando os olhos viram para fora, ou convergente, quando os olhos viram para dentro. Qual é o sintoma disso? A pessoa não vai ter uma conexão perfeita entre a visão gerada por um olho e a visão gerada pelo outro. Por exemplo, a minha câmera ali, eu consigo ver ela tanto com o olho direito quanto com o olho esquerdo. E quando eu abro os dois olhos, eu não vejo duas câmeras.
Mas se os olhos estiverem desalinhados para fora ou para dentro, eu tanto posso ter a sobreposição de imagens, ver duas câmeras, como eu posso ter uma região entre os olhos que eu não enxergo. Por isso o estrábico tem que se inclinar para o observador de forma que as outras pessoas não sabem se ele está olhando para uma pessoa ou para outra, o que gera um problema social complicado, né, cara? Imagina que dificuldade isso, né, meu? Então, estrabismo, o sintoma vai ser a sobreposição, né? Ou a falta de simetria, né, entre a visão gerada por um olho e por outro. Ou pode ser a sobreposição inadequada das imagens geradas pelos diferentes olhos. Sobreposição de imagens. A causa disso é o desalinhamento entre os eixos ópticos dos olhos. Então, eixos ópticos desalinhados. Eixos ópticos dos olhos desalinhados. E nesse caso eu preciso de uma lente que faça a luz entrar no olho dele como se os olhos estivessem alinhados. Para isso eu vou usar um tipo de lente chamada de lente prismática. Lente prismática. Essa parte foi teórica, eu te mostrei a causa, o que acontece, qual é o sintoma da doença e como é que a física corrige isso. Mas eu gostaria de te mostrar, para finalizar, como é que o oftalmologista detecta esse problema e como é que ele manda o construtor de lentes resolver esse problema construindo uma lente com adequada distância focal para corrigir o problema. Essa então é que é a parte, digamos, mais interessante dessa aula. Sério? Sério? Saiu agora, não consigo ver o meu. O que houve? A Valesca tá em 63 não vai. Meu, E é isso Eu é parei, muito tem bom. são 40 vagas, mas chama até uns 80 também. Vamos chamar, certeza. Meu, isso é muito bom. Entrou já. Show, show. Ah, Coisa linda. meu Deus. Meu,